Semana passada eu estava numa clínica odontológica e aí a dentista, enquanto ela não estava tirando o jaleco, o sócio dela comentou: "Ai, a gente precisa ver como que fica essa história da reforma para 2026". E essa dúvida ela tem aparecido o tempo todo. E muita gente parte de uma premissa que é errada, mas isso acontece porque muita gente imagina que a reforma ela vai virar tudo de uma vez. Só que não é bem assim que ela entra em vigor. A transição vai ser de forma gradual e entender esse ritmo muda completamente a análise do regime tributário. Eu sou Ingrid Andrade, advogada empresarial, e eu trabalho com contratos e planejamento tributário para clínicas médicas e odontológicas. E todo fim de ano eu vejo a mesma cena, os gestores tentando decidir o regime tributário como se fosse um chute, ainda mais agora com a reforma chegando. Então hoje eu quero te explicar de forma simples o que realmente muda a partir de 2026 e quando faz sentido continuar na equiparação hospitalar. A reforma ela não troca tudo de uma vez. Então, a partir de 2026, começa a entrar os novos tributos, que é o CBS e o IBS. Eles vão substituir aos poucos o PIS, o COFINS, o ISS e o ICMS. E esse processo ele vai até 2033, ou seja, por muitos anos o sistema atual e o novo vão conviver. Isso significa que, na prática, 2026 e 2027 ainda não vira a mesa. Para muitas clínicas, principalmente as que têm uma estrutura mais enxuta, com poucos insumos, uma operação mais simples, o lucro presumido com a equiparação hospitalar, ele ainda faz bastante sentido nesse início de transição. É um modelo que continua entregando um benefício tributário importantíssimo e ainda conversa bem com a fase de convivência entre os sistemas. Agora, se a clínica ela já tem uma estrutura maior, mais robusta, com insumo e equipe, equipamento, investimento, enfim, o cenário aí muda. Nessas situações, o lucro real ele pode começar a ficar mais vantajoso. Isso porque ele permite compensar créditos dentro da lógica da nova tributação. Em alguns casos, a diferença entre simular e não simular é enorme. O que eu mais vejo são clínicas escolhendo o regime no automático e diz assim: esse ano a gente fica no mesmo. E quando percebe, já pagou imposto demais por anos. Isso não é porque a clínica fez algo errado, é porque tomou a decisão sem simular o cenário real, especialmente agora, com tantas mudanças chegando aos poucos. Por outro lado, quem planeja com antecedência consegue economizar, prevenir custos e entrar na reforma tributária com total tranquilidade e não com medo. Quando você sabe como a transição funciona, você não fica pulando de um regime para o outro. Você entende o que faz sentido para a sua estrutura e age antes do prazo apertar. No fim das contas, pagar imposto não é questão de sorte, é uma questão de estratégia. Então, antes de decidir o regime tributário do ano que vem para sua clínica, conversa com uma advogada que seja especialista, que trabalhe com tributação na área da saúde e faça um diagnóstico tributário completo, porque cada clínica é um universo e é isso o que torna o planejamento tão importante. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo seu que também está perdido com a reforma tributária.